se puder, pergunte para ela por que é tão comum aparecer um problema logo após um ato de prosperidade repentino. Por exemplo, mês passado ela recebeu um dinheiro a mais. Ela ficou feliz. Nossa, veio um dinheiro inesperado, tipo um Pix inesperado. Só que aí, no dia seguinte, o carro quebrou. Então o dinheiro a mais inesperado que veio, que foi uma coisa que ela achou legal, simplesmente foi anulado, porque no dia seguinte o carro quebrou, estragou, e ela teve que usar o dinheiro a mais para poder consertar o carro que quebrou de forma também inesperada. Então veio um dinheiro inesperado, né, uma bênção inesperada, e no dia seguinte veio um problema inesperado. O que isso significa? O que você entende disso? Bom, genial essa observação. Isso significa que, de certa forma, ela já está conectada com o universo. Tá vendo aqueles sinais que eu disse que eles vêm através de um insight? Então, o universo, ele responde às nossas crenças. A lei da vida é a lei da crença e não a lei da atração. A lei da atração é uma ferramenta, é uma resposta, na verdade. Agora, a lei da vida é a lei da crença. O que acontece aí? Ela se conectou com uma frequência elevada e, assim como 1 mais 1 é 2, aquilo veio para a realidade dela. Me conectei com uma frequência de um dinheiro adicional, aquilo tem que vir para mim. Agora, se a minha crença, ela está me direcionando para uma outra direção, eu vou encontrar formas de me desfazer desse dinheiro. Qual crença é essa? Mais uma vez, a crença da identidade, a crença financeira. Eu gosto de falar do nosso termostato financeiro. Existe um número que foi pré-definido no seu subconsciente, que é o quanto você acha que você vale, o quanto você é capaz de produzir. Então, por mais que você atraia mais dinheiro, por exemplo, ao se conectar com a frequência do dinheiro ou com frequências elevadas, a lei da atração, ela te traz essas oportunidades, mas o seu termostato financeiro tem que te trazer de volta para a rota. E aí você acaba gastando aquilo que você recebeu porque você tem que estar alinhado ao seu programa mental. Então, na nossa realidade, já que tudo acontece de acordo com o que a gente acredita, o que está por baixo dessa crença? O nosso subconsciente. É ali que fica armazenado todas as nossas verdades, de acordo com as nossas experiências validadas. Então, cada um de nós tem dentro do nosso subconsciente uma verdade sobre dinheiro. Nessa caixinha, vamos dizer assim, sobre dinheiro no nosso subconsciente, tem o quanto eu acho que eu sou capaz de produzir mensalmente com facilidade. E como o nosso subconsciente quer nos levar sempre para essa direção, sem tanta resistência, para aquilo que é familiar, para quê? Para poupar energia, eu vou ser direcionada a produzir essa quantia sem resistência. Eu ultrapassei essa quantia, o que vai acontecer? O meu sistema nervoso, meu sistema central vai falar, opa, peraí, ela precisa voltar aqui, para esse programa, porque aqui ela está segura. Então, o processo inicial, por mais que eu me conecte com energias elevadas, isso venha até a minha vida, as minhas crenças, elas vão me levar novamente para o meu programa. Agora, tá, Duda, e aí o que acontece nesse caso? Bom, é onde a gente inicia um processo de reprogramação do eu. Então, a manipulação da frequência, ela não necessariamente está relacionada à sua reprogramação de quem você é ou do seu eu, das suas crenças. Você consegue, por isso que muitas pessoas são good vibes, por exemplo, mas não são milionárias. Tem muitas pessoas que vibram em frequências elevadas, mas elas não têm um programa mental capaz de produzir riquezas. E esse foi um fator determinante na minha jornada. Eu saturei a minha mente subconsciente, e essa é uma forma de reprogramação, por isso que eu estou falando dela. Saturei a minha mente com a informação de que eu ganhava X reais todos os meses. Então, no caso dela, por exemplo, qual quantia foi essa? Ela tem que iniciar um processo agora de convencimento.
de que ela ganha isso. No começo, o subconsciente dela vai tentar se livrar dessas quantias adicionais, até o momento em que ele aceita como uma verdade. E a verdade é a sua crença. Se a lei da vida é a lei da crença, no momento em que você acredita nisso que você estava ali, martelando, 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 aí sim, a sua frequência traz e suas crenças permitem que aquilo fique, permaneça na sua vida. A lei da vida é a lei da crença. Essa é uma frase ótima. Como que a pessoa consegue fazer um processo de autoavaliação ou de anamnese, digamos assim, para entender quais são as crenças que estão bloqueando a vida dessa pessoa? Porque às vezes a pessoa acha que... uma crença muito comum que eu pego direto com as pessoas que eu atendo é aquela coisa assim: eu nasci assim e não vou mudar nunca. Eu sou assim mesmo, eu já nasci assim, desse jeito, eu nunca vou mudar. Essa é uma crença que a pessoa tem. Isso, não é uma lei. Olha a diferença, isso é uma crença. Agora a lei vai responder à personalidade e à vibração dessa pessoa. Pronto. A lei seria a resposta à crença. A lei é 1 mais 1 é 2. Como eu falei, se eu jogar esse celular aqui, ela vai cair. Independente se eu acredite nisso ou não. Agora, eu vou ser assim e pronto, quem quiser me aceitar assim, se eu for ser... enfim. É isso, exatamente isso que você está falando. Eu sou desse jeito, quem quiser que me aceite. É exatamente isso. Essa é uma crença muito boa, que as pessoas repetem muito. Isso é uma crença. Dependendo de onde essa pessoa quer chegar, tudo bem, isso não vai interferir. A gente tem que olhar aquele big sonho e ver quais são aqueles pedaços. Se você, para chegar nesse big sonho, vamos dizer assim, você tem que ser aceito pelas pessoas, querido pelas pessoas, ter uma personalidade agradável, você já vai ter que mudar essa crença. Porque aí você já vai ter que entender que você precisa desenvolver uma habilidade de ser querido. De relacionamento. Exatamente. E para que isso aconteça, você tem que ser um camaleão. Se adaptar a diversas personalidades, gostos, jeitos. Então, a crença, ela é diferente da lei. Quais são as crenças que você pega? Assim, a gente gosta de falar de crenças limitantes, né? Mas vamos falar de crenças. Quais as crenças mais comuns que você percebe das pessoas que você atende, que você conhece, os alunos, e que mais impedem as pessoas de manifestarem uma nova realidade? Quais as crenças mais comuns e que mais emperram as pessoas? É a de capacidade. Varia bastante, mas as pessoas elas têm dificuldade de se movimentar. Elas não agem, elas não se movimentam. Isso é impressionante. Agora, se a gente for falar de crença de dinheiro é sujo, etc., acho que nós já estamos em um mundo em que essa ideia está sendo desconstruída. E talvez isso seja um problema também. Porque as pessoas elas já estão acreditando que dinheiro é bom. Porém, elas não estão conseguindo tê-lo, justamente por ter dificuldade de se movimentar. E é isso que está gerando um desconforto. Por quê? Enquanto você não tem acesso àquilo, aquilo não dói. Enquanto você acha que é completamente inacessível, a ausência daquilo na sua vida é indiferente. Agora, quando você começa a ver que as pessoas estão conquistando aquilo, que isso está disponível para você, mas você não consegue agir, você fica bloqueado, você começa a ficar muito mal. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade justamente nesse ponto, de se movimentar. E isso é um ato de coragem, inclusive. É verdade. Agir é algo que te desafia e reflete a sua crença de identidade. De talvez não ser aceito, de receber vários nãos no início. Então sempre, sempre, sempre temos que olhar para esse grande sonho e quais são os passos, o que está no meu caminho, porque às vezes está tentando lutar, entre aspas, contra algo que nem está no seu caminho. Por exemplo, o posicionamento, né? A comunicação, o posicionamento mais assertivo nas redes sociais. Não falar palavrão.
para mim é algo que eu tenho que trazer para minha realidade, um posicionamento adequado. O que seria diferente de um cantor de funk, por exemplo. Falar palavrão, virar... Gíria. Não interfere no processo dele. Então, nós temos que olhar para o nosso sonho individualmente, analisar ele como um projeto, mapear isso e ver o que eu preciso fazer na minha realidade para chegar até esse lugar. Quais são as crenças que me impedem de chegar lá? E como que eu identifico quais são elas? Bom, é muito fácil. Onde é que você está tendo resistência? Onde é que está a resistência na sua vida? Qual resistência? O que é que você está tentando e está difícil de conseguir? Ali tem uma crença. Uma crença te mantendo no oposto. Se eu estou tentando emagrecer e eu não consigo, e eu tento dieta e eu faço exercício físico, mas de repente eu me auto-saboto e eu não consigo sair dali. Isso é um indicativo de que tem uma crença te mantendo nesse processo de autodestruição. E aí, nesse caso, só a ação não é o suficiente. Você tem que iniciar com um processo de autoconvencimento, interferindo na sua identidade, se enxergando magro antes de ser. Se aceitando magro. Se amando magro. Até o ponto em que você se olha no espelho e você se aceite com aquela sua nova versão. E é aí que entra a mentalidade. Hoje em dia todo mundo fala de mentalidade, né? Mas as pessoas não entendem o que é isso de fato. A mentalidade foda é justamente esse ponto. De você conseguir se convencer e estar ali com você e falando, você consegue, vai, continua. Mesmo sem enxergar aquilo ainda na sua realidade.